Boa noite, meu chefe. Boa noite, Diana Rocha. Deixa eu tirar o vídeo aqui. Não, tirar o vídeo, não, vou tirar o avatar. Seu avatar tá dormindo. Tá melhor do que o real, né? Ai, meu Deus do céu. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Ah, fica à vontade. Pronto, o varão aqui, fica à vontade, tá? Avisando aqui ao pessoal que a aula começou. Eu também tenho a doutora Rafaela de Fragoso, está me pedindo aqui o. Já vou começar, gente. São 7h31. Me pediu o link da aula. Deixa eu mandar para ela aqui. Acho que ela não está Acho que ela não está em nenhum grupo, essa Rafaela. Mandei. Mandei para ela. Deixa eu compartilhar aqui. Já tem o chat aqui. Boa noite, Paulo Henrique. Boa noite, Paulo Henrique. Seja bem-vindo. Já está na Ilma. Vou admitir a Ilma aqui. Ingressando. Vamos compartilhar a tela. De dar início à nossa aula. Não é essa que eu quero, essa é a copy. Pronto, já avisei quem eu podia. Administração Sul, Rafael, admitir. Nós somos, quer ver, 7 participantes já. Pode entrar, Varão. À vontade. No link, eu enviei o link. Ah, não, nesse grupo. Achei. Ela botou, achei o link. Não, nesse grupo aqui eu não botei o link, gente. Deixa eu botar o link aqui nesse grupo aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho. O link. Tá tudo ao vivo, hein? Como é que estão as coisas, Diana? Tá tudo bem, graças a Deus. Vamos fazer uma mentoria essa semana. O Vou quê? cantar uma mentoria, uma análise. Eu vou Ai, cantar em uma nome música de para Jesus, eu tô precisando desabafar tudo. vou cantar uma música para você. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Bem assim. Essa semana nós vamos fazer sem falta, tá? Fica tranquila, tranquila. O negócio vai fluir, tá fluindo, tá fluindo. Então, boa noite a todos. Deixa eu ver se chegou mais uma mensagem. Lembrando, eu desligo o microfone, vocês podem desligar também. E qualquer dúvida é só mandar no chat que eu vou ler e no final vou abrir para todos falarem. Nós estamos aí numa sequência de aula de psicanálise aplicada, com técnicas e tarefas para psicanalista. Já estou com um curso montado, vai ser aqui pelo Zoom também, montado de terapia de grupos, baseado em bio, tá? Com técnicas e tarefas. Vai ser legal, vai rolar certificadozinho da Sociedade de Mente Renovada. Já estou também com uma aula pronta de psicoterapia breve, é uma técnica que você pode usar quando as pessoas estão em surto e não tem tempo de ficar fazendo muitas sessões de análise, você entra com a psicanálise breve. E essa semana eu estou lançando o nosso curso de doutorado livre em psicanálise, tá? E tá muito legal. Mas sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos falar de 3 temas. Hoje nós vamos falar sobre o complexo de Édipo e suas influências nas relações amorosas, está aqui. Nós vamos falar sobre, se eu admitir, vamos falar sobre a dinâmica dos relacionamentos interpessoais e vamos falar sobre a psicanálise na atualidade, tá?
as aplicações da psicanálise na atualidade. Então, você já pode ir mandando aí esse link para as pessoas que quiserem assistir. Lembrando que essa aula depois eu vou codificar, mandar para o YouTube, ela vai ficar somente 7 dias liberada. Depois de 7 dias eu vou fechar todas as aulas. Tem muita gente que não está valorizando as aulas. Não são todos que estão aqui, tá? Fiquem tranquilos. Mas depois essa aula aqui hoje vai para o YouTube, amanhã vai sair como estreia às 19h30 da noite. Quem não conseguiu assistir hoje pode assistir amanhã. E vai ficar 7 dias. Na outra segunda eu fecho essa e temos outra aula. Então vamos lá. O complexo de Édipo, Cris Simões, vou aceitar aqui. O complexo de Édipo e suas influências nas relações amorosas e familiares. Loucura é essa de complexo de Édipo? Então, o complexo, deixa eu abrir aqui. Gente, tem uma Daniela aqui, acho que o telefone dela sai toda hora lá dentro. Aí vai Ô, na Michel, festa, com licença. Lá na comunidade psicanalista, a Cláudia perguntou sobre o link. Coloquei o link lá para todo mundo, tudo bem? Ou eu apago? tudo. Não, pode deixar. Tá de boa. Tá tranquilo. Então vamos lá. Cláudia Fanaia. Entrou já. Tem dois esperando aqui para entrar. Eu não admito. Cláudia e Leibe Felipe. Olha o Leibe aí, ó. Então vamos lá. Hoje é complexo de Édipo e suas influências nas relações amorosas. Sejam bem-vindos. Então vamos lá ver o que é esse complexo de Édipo. O complexo de Édipo. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Aumentar um pouquinho mais. O complexo de Édipo é um conceito psicanalítico proposto por Sigmund Freud, que descreve um conjunto de sentimentos e desejos inconscientes, tá? São inconscientes, não é consciente, que ocorre durante a infância e que tem um impacto significativo nas relações amorosas e familiares ao longo da vida. Então, o complexo de Édipo que Freud identificou é aquela disputa que o menino tem com o pai quando chega uma determinada idade e a menina com a mãe. Tá? Então, de acordo com Freud, o complexo de Édipo ele surge por volta dos 3 a 5 anos de idade, durante a fase fálica. A fase fálica é uma das fases psicossexual que Freud identificou. Nós temos uma aula só sobre isso. Inclusive, na aula eu falei, eu repeti essas fases aí. Anal, fálica, latente. Eu falei sobre isso. Então, durante a fase fálica, que é o desenvolvimento infantil. Nesse período, a criança desenvolve sentimentos de atração amorosa pelo progenitor do sexo oposto, complexo de Édipo positivo, e rivalidade ou ciúme em relação ao progenitor do mesmo sexo, como se fosse um complexo de Édipo negativo. Então, o que acontece? Nesse período da formação, a criança ela começa a ter uma atração amorosa pelo seu progenitor. Se for o sexo oposto, é uma coisa positiva. Mas se for o sexo do mesmo sexo, ou seja, o menino ele começa a ter um complexo de Édipo negativo para o pai, e a menina começa a ter um complexo de Édipo negativo em relação à mãe, porque começa uma atração amorosa, é tudo inconsciente, não é assim. A consciência, o menino está apaixonado pela mãe e a menina está apaixonada pelo pai, não. São processos inconscientes que Freud identificou e todo mundo já passou por isso. Esses sentimentos e desejos são considerados normais e fazem parte do processo de desenvolvimento psicossexual da criança, tá? Então, eles refletem a descoberta das diferenças de gênero, a curiosidade em relação à sexualidade e o desejo de identificação com o progenitor do mesmo sexo. Então, são coisas normais, são coisas que irão acontecer, são coisas que vão acontecer em nossas vidas. Acabei de receber uma notícia aqui, gente, na aula, notícia aqui muito boa. Ó, deixa eu ler para você, que tudo é ao vivo. É um psicanalista nosso, lá de Minas.
Mestre, esse mês eu vou começar a trabalhar em uma clínica na cidade de Coronel Fabriciano, clínica do Dr. Caio Nedes. Olha que benção, olha que coisa boa. É um psicanalista lá de Minas nosso, tá? Eliseu Pereira, está recém-formado, mas é assim, as coisas acontecem, vão acontecendo. Ficou muito feio, tem o áudio aqui, depois eu ouço o áudio que nós estamos na aula. Deixa eu admitir a Luciana aqui. Então, é uma coisa normal que acontece, são sentimentos normais, não é uma coisa para se desesperar, é preciso ter um acompanhamento. No entanto, se esse sentimento, agora vem, preste atenção nisso, no entanto, se esses sentimentos e desejos não forem resolvidos adequadamente, pode gerar conflitos e desafios nas relações amorosas e familiares futuras. Por exemplo, o indivíduo que não consegue superar o complexo de Édipo pode desenvolver dificuldade em estabelecer relacionamentos saudáveis e duradouros. Então, se ele não consegue resolver essa atração amorosa que ele teve pela mãe ou a menina pelo pai, e precisa ter uma castração, precisa ter um acompanhamento do pai e da mãe, se não houve, no futuro, ele vai, por não conseguir aquela atração amorosa, não conseguir inconscientemente aquilo que queria, porque o superego não deixa, o que vai acontecer? Ele vai desenvolver dificuldade em estabelecer relacionamentos saudáveis com outras pessoas e duradouros. Tá? Pessoas que não param em relacionamentos, possivelmente ela teve problemas com o complexo de Édipo. Então, no contexto das relações amorosas, o complexo de Édipo pode se manifestar através de padrões de comportamento, com uma busca por parceiros semelhantes do sexo oposto, sentimentos de rivalidade em relação ao outro parceiro ou dificuldade de estabelecer uma intimidade emocional profunda. Então, existem esses problemas quando a pessoa não consegue, não passou pela fase do complexo de Édipo, não houve uma castração, não houve um entendimento, ele começa a desenvolver problemas na vida amorosa. Ele começa a desenvolver problemas e a buscar o sexo oposto, tá? Então, e uma rivalidade em relação aos seus parceiros. Tem pessoas que elas se relacionam, elas têm relacionamento, mas elas parecem que são inimigas, são rivais. Possivelmente, foram problemas que não foram tratados na fase do complexo de Édipo. E a pessoa não se entrega emocionalmente, totalmente nessa relação. Nas relações familiares, tá? O complexo de Édipo ele pode interferir também muito. Então, nas relações familiares, o complexo de Édipo pode influenciar na forma como nos relacionamos com os nossos pais e familiares. Isso é muito sério. Então, se não foi bem resolvida essa fase do complexo de Édipo, isso vai desencadear no futuro problemas em relacionamento com os pais e com os familiares. Por exemplo, sentimento de ciúme. Tem gente que tem muito ciúme e não sabe de onde vem. Vem do complexo de Édipo, que não foi bem resolvido. Então, gera um ciúme, uma pessoa muito ciumenta. Então, pode também desencadear competição ou busca por aprovação. Podem persistir na sua vida adulta. Então, pessoas que toda hora querem a aprovação dos pais. O complexo de Édipo está relacionado a isso. Toda hora precisa de uma aprovação. Todas as pessoas que precisam de aprovação de outros, elas precisam pedir ajuda, porque querer toda hora a aprovação de uma pessoa é um problema emocional muito grande, que a pessoa fica com a dependência emocional na outra. Então, o que isso vai afetar? Isso começa a afetar a dinâmica familiar e a capacidade de estabelecer relações equilibradas e saudáveis com os membros da família. Então, nas relações familiares, o complexo de Édipo começa a fazer isso. Ciúme, competição, busca por aprovação. Então, isso é uma coisa que precisa ser analisada por nós, psicanalistas, e que a pessoa que está passando por isso também, eu costumo dizer que é psicanálise primeiro, antes de nós sermos psicanalistas. A psicanálise tem que passar por nós primeiro, resolver os nossos conflitos, para depois tentarmos ajudar as outras pessoas e resolver outros conflitos das outras pessoas. Se a psicanálise que você estuda, que você está começando essa carreira, se ela não desenvolve primeiro uma mudança em você, ela não é psicanálise.
Quem quiser escrever no chat aí pode escrever assim, ó. Psicanálise que não passa primeiro por mim não é psicanálise. Deixa lá no chat que depois eu leio para você. Não adianta. Primeiro tem que passar por você, você tem que passar um processo de autoconhecimento, conhecer sobre as principais teorias, os principais fundamentos, ver quem é você para depois você ajudar as pessoas. Se eu pegar aqui algum de vocês que já estão um tempo na psicanálise e perguntar quem é você antes da psicanálise e quem é você depois, você vai falar realmente que teve muitas mudanças. Tá? E nós estamos todos os dias num processo de mudança todos os dias, porque a psicanálise é uma formação continuada. Todos os dias você está aprendendo, todos os dias você está buscando. A Sebastiana escreveu, psicanálise que não passa primeiro por mim, não é psicanálise, isso é a pura verdade. Então, é importante ressaltar que o complexo de Édipo não determina o destino de uma pessoa, mas se oferece uma compreensão do desenvolvimento psicológico e das influências inconscientes em nossas relações. O trabalho psicanalítico e a terapia podem ajudar a explorar e compreender essas influências, permitindo que o indivíduo desenvolva relações mais satisfatórias e conscientes. Em resumo, o complexo de Édipo tem uma influência significativa nas relações amorosas e familiares ao longo da vida. Compreender seus efeitos e buscar o apoio terapêutico pode ajudar a superar conflitos e desafios relacionados a esse complexo, promovendo relacionamentos mais saudáveis e gratificantes. Então, o que o complexo de Édipo para o menino e o complexo de Electra para a menina vai interferir? Vai interferir, não vai determinar o seu destino da pessoa, mas vai interferir nos seus relacionamentos amorosos, nos seus relacionamentos familiares. Então, é preciso que nós, psicanalistas, entendamos isso para poder, quando identificarmos isso num paciente, poder ajudar. Porque está cheio de pessoas aí nos relacionamentos ciumentas, que disputam com o seu cônjuge, que disputam com o outro e muitas vezes não sabe, porque os processos são inconscientes. Nós que estamos estudando, estamos aprendendo esses complexos, nós estamos aprendendo esses processos inconscientes que tem no cérebro, vamos poder ajudar os nossos pacientes. Qualquer dúvida, só mandar no chat a pergunta, tá bom? Agora eu vou te dar, às segundas-feiras é psicanálise na prática, tá? Quem é aluno do Instituto Humaniza, do Mentinha Novela, sabe que você tem um portal do Instituto Humaniza, que lá estão as 22 aulas gravadas, lá tem a apostila, lá tem as avaliações. Só que aqui nas segundas-feiras é aula exclusiva fechada, só para alunos do Humaniza, só para pessoas do Mente Renovada, para filiados, tanto filiados na sociedade como psicanalista em formação, como psicanalista formados. E convidados que recebem o link. Aqui não entra todo mundo, só entra quem está nos grupos do Humaniza e quem está nos grupos do Mente Renovada. É uma aula fechada no Zoom, tá bom? E aqui eu dou psicanálise na prática, eu dou técnicas e tarefas. Agora nós já discorremos sobre o complexo de Édipo, agora eu vou dar técnicas para que você, que é psicanalista, ou você, futuro psicanalista, possa ajudar o seu paciente. Então, a primeira técnica que você pode usar, se você perceber que o seu paciente tem algum problema em relação ao complexo de Édipo, você pode usar essa primeira técnica, entrevista exploratória. O que é essa entrevista? Realiza uma entrevista detalhada com o paciente para obter informações sobre a sua história familiar, relacionamentos amorosos passados e possíveis conflitos ou complexos relacionados ao complexo de Édipo. Isso ajudará a compreender as influências e dinâmicas presentes. Então, a primeira técnica, você precisa fazer uma entrevista exploratória, ou seja, explorando o seu histórico familiar, os relacionamentos amorosos passados e todos os conflitos que ele possa ter tido em relação ao complexo de Édipo. A primeira técnica. A segunda técnica que você pode usar é a análise de transferência. Observe as transferências emocionais e reações do paciente durante as sessões de terapia. Analise como o complexo de Édipo
pode estar sendo expresso nessas interações, ajudando o paciente a compreender seus padrões de comportamento e sentimento em relação às figuras parentais. Nós sabemos que existe dentro da psicanálise, dentro do tratamento terapêutico, a transferências e a contra-transferência. Isso é um processo normal. Escreve no chat aí para mim assim, ó. Sem transferência e contra-transferência, não existe tratamento psicanalítico. Pode escrever assim no chat. Escreve assim, ó. Sem transferência e contra-transferência, não existe tratamento psicanalítico. Escreve lá que eu vou ler. Se você escrever, eu vou ler seu nome e escrever. Porque o processo de transferência é um processo que Freud identificou. Nós temos uma aula que fala só sobre isso, lá no portal, os mecanismos de defesa, onde o paciente ele traz os seus sentimentos, onde o paciente ele traz os seus conflitos dentro dele. E nesse processo de transferência, o que ele faz nesse processo de transferência? Ele transfere todo esse sentimento, toda essa angústia, ele transfere para o seu terapeuta. E essa transferência ela pode ser positiva. Se for positiva, ele vai te falar tudo, e pode ser negativa também. Se for positiva, é muito bom, ele vai transferir um sentimento, uma carência para você. Então, a transferência é o paciente olhar para você, lembrar de uma namorada, ou lembrar da esposa, ou lembrar da própria mãe. Quando ele faz essa transferência, é muito bom. Só que existe de nós a contra-transferência, que é você colocar os seus sentimentos em cima do paciente. Esse é bom também, mas você precisa evitar muito. Você precisa sonhar o sonho do paciente, como o Bill falou, mas com muito cuidado. Está aqui, ó. O André Pereira falou, sem transferência não existe processo psicanalítico. Rafaela de Fragoso, sem transferência e com transferência não existe processo psicanalítico. E a Cláudia Fanaia também, sem transferência não tem processo psicanalítico, que é verdade. Tem que haver para que haja um rapport, para que haja uma troca, uma aliança terapêutica. Então, você precisa analisar as transferências dele em relação às figuras parentais. Lembrando que 90% das tretas do ser humano, sejam emocionais e físicas, estão relacionadas aos seus pais, tá? Precisa resolver as tretas lá com os pais para poder seguir bem na vida. Terceira técnica que você pode usar quando você percebe que o seu paciente ainda está nesse processo de complexo de Édipo que não foi superado. Análise de sonhos. Incentive o paciente a relatar seus sonhos e explore os elementos relacionados ao complexo de Édipo. Ajude-o a compreender os símbolos, emoções e conflitos presentes nos sonhos, oferecendo a ele uma interpretação psicanalítica. É a terceira técnica. Quarta técnica que você pode usar para esse processo de complexo de Édipo. Trabalho com imagens e desenhos. Peça ao paciente que crie imagens ou faça desenhos que representem suas relações amorosas e familiares, destacando os personagens e as emoções envolvidas. Essas representações visuais podem facilitar a expressão e a compreensão do complexo de Édipo. Isso é muito interessante. Então, essas foram as 4 técnicas que você pode usar para ajudar seu paciente, seu cliente, nesse processo de desenvolvimento que não foi bem feito no complexo de Édipo. Agora, eu vou te dar as tarefas que você precisa passar para ele nesse processo aí de complexo de Édipo. Michel, antes de você passar Pode para as falar. tarefas, pode ver minha pergunta, por favor? Ah, tem pergunta no chat, desculpa, deixa eu ver. O complexo de Édipo é considerado dentro da idade normal, para após isso começa a tratar as pessoas para aplicar essas técnicas? O complexo de Édipo é considerado na idade que começa dos 3 anos, 5 é normal, tá? É normal ter o complexo de Édipo. Mas quando não tem essa castração e não tem esse desenvolvimento do complexo de Édipo, que não há aquela choque de realidade na criança, ele pode desenvolver um adulto com esse complexo de Édipo. Então, você pode usar essas técnicas para tratar essas pessoas. E você percebe quando a pessoa ele vai começar a falar, ele tem muito ciúme, ele tem muita dificuldade de relacionamento com os pais, relacionamento com os irmãos, com a família.
você pode bater aí nesse complexo de ética que é muito forte. Você pode usar... Então, quer dizer que a partir dos 7 anos eu já posso fazer esse tratamento? Pode, 5, 6, 7 pode. anos. Porque geralmente, olha só, exemplo, começa 3, 5, 7, 9. Os pais, muitas vezes, não sabem. Se não tiver uma intervenção, uma castração, presta atenção, ela é sua mãe, mas quem tem relacionamento com ela sou eu. Ela é apenas sua mãe, ele é apenas seu pai. Nunca vai passar disso. Tem que haver. Quando não tem, que é uma família alienada, as coisas ficam meio complicadas. Aí pode usar essa técnica se está cheio de adulto preso no complexo de Édipo. Cheio, conheço um montão. Aí as tarefas que você pode usar. Autorreflexão. Peça ao seu paciente que reflita sobre as suas experiências passadas de relacionamentos amorosos e familiares, identificando possíveis influências do complexo de Édipo. Incentive-o a registrar essas reflexões em um diário por meio de uma escrita terapêutica. Segunda tarefa que você pode passar para ele: análise de histórias familiares. Solicite ao paciente que investigue e discuta a história familiar, buscando compreender as dinâmicas de relacionamentos e possíveis padrões relacionados ao complexo de Édipo. Isso pode envolver entrevistas de membros da família ou pesquisar registros familiares, tá? Entrevista de famílias cai lá no Constelação Familiar, entrevista de família. Eu sempre falo com os meus mentorados, eu sempre falo com os futuros psicanalistas. Todas as vezes que você chegar no paciente, que ele chegar até você, bate na história familiar dele, porque 90% dos problemas, dos conflitos, são tretas de família, principalmente com os pais. Então, precisa bater lá na história familiar para poder ajudar. Terceira tarefa, identificações de padrões. Peça ao paciente que identifique padrões repetitivos de comportamento, pensamentos ou emoções em seus relacionamentos amorosos e familiares. Isso ajudará a conscientizar a influência do complexo de Édipo nessas dinâmicas. Deixa eu ver aqui no chat que tem mais uma pergunta. Tanto mulher ou homem adulto pode crescer com o complexo de Édipo? Sim. O complexo de Édipo foi a Sebastiana. Sebastiana, o complexo de Édipo é para um menino, né? E a menina é o complexo de Elétrico, que é os mesmos sintomas, os mesmos problemas e as dificuldades que dá, e pode crescer sim, tá? Gerar um adulto, o adulto que é filho da criança, com esses complexos de Édipo, que vai dar todos esses problemas de relacionamentos com os pais, com a família e com as pessoas. Então, identificações de padrões com essas dinâmicas aí para ele se conscientizar. Quarta tarefa, exercício de empatia. Incentiva o seu paciente a se colocar no lugar dos outros, envolvido nas relações amorosas e familiares, especialmente nas figuras parentais. Isso promove a compreensão e a reflexão sobre as emoções e motivações de cada pessoa, incluindo a si mesmo. Então, é muito importante que você faça o exercício da empatia, dele se colocar no lugar do outro, dele se colocar como que o outro possa estar sentindo aquilo. Esse dia eu estava conversando com uma paciente e falei para ela assim, se coloca no lugar da sua mãe. O que ela enfrentou, o que ela teve que passar para que isso acontecesse. Coloque no lugar dela. Eu consegui fazer ela ter uma consciência que muitas vezes as pessoas não podem dar aquilo que elas não tiveram. As decisões que nós tomamos na nossa vida é que vão determinar o nosso futuro, as decisões de hoje. Hoje, são 14 pessoas que estão aqui, estão decididas a estudarem hoje. Tá? Amanhã vocês já vão estar com outro conhecimento, porque conhecimento nunca ocupa espaço. Então, as decisões que você toma hoje é que vão determinar o seu futuro. Então, essas técnicas e tarefas que eu acabei de falar sobre o complexo de Édipo oferecem abordagens psicanalíticas para lidar com o complexo de Édipo e suas influências nas relações amorosas e familiares. É importante adaptá-las de acordo com cada necessidade e particularidade de cada paciente. Lembrando sempre da importância da ética e do respeito na prática psicanalítica, tá? Qualquer dúvida sobre o complexo de Édipo, pode colocar aí no chat que eu estou lendo aqui. E toma de água. Eu acho que eu bebo uma garrafa de 1,5 litro de água durante todas as minhas aulas. Graças a Deus eu bebo muito água. Ô, a Ellen está aí, ó.
Ellen Fontinelli, lá de São Paulo. Então, vamos agora para o próximo tema da noite, dessa aula. Vamos para o tema agora, a dinâmica dos relacionamentos interpessoais. Isso é muito bom, porque a maioria, uma grande parte das pessoas que procuram o nosso consultório, ou procura online, eles têm dificuldade nessas dinâmicas de relacionamentos interpessoais. Então, vamos lá. A dinâmica dos relacionamentos interpessoais, tem uma pergunta aqui no chat, eu paro e respondo. Professor, tive um paciente que não conseguia falar da mãe. Isso aí. Possivelmente foi um processo de complexo de Édipo não resolvido. Então, essas técnicas, essa tarefa, graças a Deus, você conseguiu resolver isso aí, mas é muito forte isso. Isso acontece não só com a Rafaela. Você vai encontrar várias pessoas que... E com um homem é não falar com a mãe, e com a menina que é o complexo de elétrico é não conseguir falar com o pai. Tá? Então, isso é muito bom. Parabéns aí por essa experiência, Rafaela. Vamos lá. A dinâmica dos relacionamentos interpessoais refere-se aos processos e interações que ocorrem entre as pessoas em diversos contextos, como família, amizades, relacionamentos amorosos, trabalho e sociedade em geral. Essa dinâmica envolve a forma como nos comunicamos, nos relacionamos e expressamos emoções. Estabelecemos limites, resolvemos conflitos e desenvolvemos conexões significativas com os outros. Então, a dinâmica do relacionamento está ligada a tudo isso, a você se posicionar nos seus limites, a você aprender a comunicar, aprender a se relacionar, aprender a desenvolver conexões com outras pessoas significativas. Então, os relacionamentos interpessoais são fundamentais para a saúde emocional e o bem-estar humano. Se você não tem um bom relacionamento interpessoal, na aula de segunda passada, nós falamos que as dificuldades de relacionamento interpessoais vêm direto dos primeiros cuidadores do ser humano. Quais são os primeiros cuidadores? Principalmente a mãe. Segundo Melanie Klein, a mãe é considerada a primeira cuidadora porque está ali com a selfie, ensinando, falando, naquela fase, nas duas etapas, nas duas posições, que Melanie Klein identificou a primeira posição esquizoparanoide, aquela posição onde a criança está ali com a mãe, e a posição depressiva, né? Que primeiro, na posição esquizoparanoide, a criança tem o amor e a hostilidade para a criança, para a mãe. E depois, na posição depressiva, é para os que estão em volta. Então, os primeiros cuidadores, principalmente a mãe, e depois o pai e as pessoas que estão em volta. Então, quando há uma má formação desses primeiros cuidadores, sem afeto, sem carinho, isso vai atrapalhar na vida adulta, como problemas de dificuldades interpessoais. Então, os relacionamentos, a pessoa que não tem um relacionamento interpessoal com a outra, que não fala, não está junto, é porque a família era assim. Existia a família que não falava com o vizinho, não falava com o outro, não dava bom dia, e a criança vai crescendo e vai virando um adulto filho da criança. Se os pais tiveram dificuldade no relacionamento, possivelmente essas pessoas, esses adultos, vão ter dificuldade de relacionamentos interpessoais. Então, essa dinâmica de relacionamento é fundamental, porque se você não se relaciona com as outras pessoas, você não consegue ter um processo de emocional, um bem-estar relacionado a você bom. Você está sempre ansioso, angustiado, porque você não conversa com outras pessoas. E isso faz muito mal para o ser humano. Então, esses relacionamentos interpessoais, eles nos permitem o quê? Satisfazer necessidade de afeto, pertencimento, apoio e compreensão. Então, quando você tem um relacionamento interpessoal, isso é necessário para nós. Porque quando nós nos relacionamos com outras pessoas, com amigos, com pessoas, nós sentimos esse afeto, esse carinho. Nós nos sentimos pertencentes do grupo. Hoje, nós estamos aqui com 15 pessoas dentro da nossa aula. Todos vocês estão se sentindo pertencentes dessa aula. E vocês são importantes nessa aula. Então, isso é o quê? Relacionamento interpessoal. Tem pessoas que não conseguem ver essa aula, a gente manda para todo mundo. Os psicanalistas estão no grupo. Nós temos mais de 8 grupos com mais de 200 pessoas. E muitos não vêm para a aula porque tem essa dificuldade de relacionamentos interpessoais.
Ah, eu vou lá, eles vão me ver, aí pode me perguntar alguma coisa, eu não vou saber na hora, vou ficar nervoso. Muitos não vêm para a aula porque tem essa dificuldade de relacionamento interpessoal. E o ser humano precisa disso. Ele precisa de relacionamento para se sentir pertencente, para ter apoio e compreensão. Além disso, influencia a nossa identidade, autoestima e senso de valor pessoal. Então, o relacionamento interpessoal mexe com a nossa identidade, mexe com a nossa personalidade, mexe com a nossa estima, autoestima e mexe também com os valores pessoais que nós temos. Outra coisa, tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver. Não foi a Ana Lúcia, deu bom dia. Boa noite. Boa noite, Ana Lúcia. A dinâmica dos relacionamentos interpessoais é complexa e pode ser influenciada por diversos fatores, como a personalidade, as experiências de vidas, as crenças e valores, essas crenças limitantes que trazem lá de trás a comunicação efetiva, a empatia, a assertividade, a capacidade de estabelecer limites saudáveis e a habilidade de resolver conflitos de maneira construtiva. Então, essa dinâmica de relacionamentos interpessoais ela é complexa e ela vai influenciar em todos esses fatores que nós falamos. Ó, a nossa personalidade, a nossa experiência de vida, essas crenças e valores, isso vai interferir muito na nossa dinâmica de relacionamentos interpessoais. Então, existem diferentes estilos de relacionamentos que podem impactar a dinâmica interpessoal, como relacionamentos dependentes, relacionamentos codependentes, saudáveis, tóxicos e outros. Então, existem diferentes estilos de se relacionar. Tem pessoas que se relacionam de forma dependente, uma dependência química, emocional, chega a ser ruim. Tem pessoas que têm relacionamentos saudáveis e tem pessoas que têm relacionamento tóxico. Isso tudo está relacionado à dinâmica interpessoal. Então, cada pessoa, eu, você, as pessoas, elas trazem consigo as suas próprias características. E uma bagagem emocional nós trazemos lá de trás, né? O que vai o quê? Afetar fortemente a forma como nos relacionamos com as outras pessoas. Então, aquilo que você traz dos seus pais, suas crenças, seus valores, tudo que você traz vai interferir na sua dinâmica de relacionamento. E o que mais tem hoje em dia é pessoas que têm dificuldade em relacionamentos com as pessoas do seu convívio, da sua igreja, do seu trabalho, de onde você estiver. Então, tem pessoas, tem psicanalista, gente, que tem dificuldade de se relacionar com os outros. Estou falando. São centenas de grupos. Era para ter mais pessoas aqui, mas eles têm dificuldade de se relacionar. Medo de perder paciente, medo disso. Conhecimento nunca é demais. Então, é importante desenvolver habilidades sociais e emocionais para uma interação saudável e satisfatória com os outros. Porque se você não tiver uma saúde emocional, não deixar as crenças limitantes, os modelos que você tiver de relacionamentos interpessoais, relacionamento tóxico que vocês tiveram, ou que eu também já tive, isso não vai fazer com que nós tenhamos e desenvolvamos habilidades para lidar com as pessoas. Então, temos que desenvolver habilidades. Isso inclui a capacidade de ouvir ativamente. Tem pessoas que não sabem ouvir os outros. Expressar emoções de forma assertiva. Tem pessoas que não sabem expressar suas emoções. Não sabe de jeito nenhum. Ó, essa bebê que chegou aí agora, ela sabe expressar as emoções dela. Veio dar um abração gostoso na mãe lá. Ó, que coisa linda. Ó, um abraço para ela, para essa princesa. Então, isso vai afetar. Isso é muito importante que ela está fazendo. Está abraçando a mãe e a mãe está demonstrando afeto para ela. Isso vai interferir na vida adulta dela, nos relacionamentos interpessoais dela. Isso aí é muito importante que ela está fazendo. Eu chego a me arrepiar. Ó, eu chego a me emocionar, porque isso aí é que vai fazer ela ser uma menina amorosa, ter relacionamento com os amigos, ter relacionamentos saudáveis. Se ela chegar e a mãe, não sai daqui, estou assistindo uma aula, isso vai bloquear ela e vai dificultar lá os relacionamentos pessoais. Isso aqui foi ao vivo a cores, isso é muito bom. Então, ouvir ativamente, expressar suas emoções, estabelecer limites adequados. Isso também é muito importante. Cultivar empatia, demonstrar o respeito
e compreensão, e saber lidar com os conflitos de maneira construtiva. As pessoas precisam, todos nós temos conflitos emocionais, todos nós temos conflitos internos. A diferença é como você lida, é como você faz com esses conflitos de maneira construtiva, não de maneira que esses conflitos venham te destruir, sejam destrutivos. Você tem que ensinar seu paciente, primeiro para você, que todos os conflitos vão chegar, que estão dentro de você no inconsciente, mas você tem que lidar com eles de maneira construtiva, para que eles venham te construir e não te destruir e te deixar caídos. Então, a terapia psicanalítica e outras abordagens terapêuticas podem ser úteis para compreender e explorar os padrões de relacionamentos, identificar possíveis dificuldades ou traumas passados que afetam as interações atuais e promove mudanças positivas na dinâmica interpessoal. Em suma, a dinâmica dos relacionamentos interpessoais desempenha um papel crucial em nossa vida e bem-estar. Compreender os fatores que influenciam essas relações e buscar o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais saudáveis pode promover relacionamentos mais satisfatórios, conexões significativas e um maior bem-estar emocional. Qualquer dúvida, manda no chat aí. Agora eu vou te dar técnicas. Deixa eu admitir o Paulo Henrique aqui de novo. Agora eu vou te dar técnicas para você ajudar essas pessoas que têm dificuldades, pacientes que você tem dificuldade de relacionamento da dinâmica interpessoal. E você também, que tem essa dificuldade, você pode usar. Primeira técnica que você pode usar, análise de padrões relacionais. Explore com o paciente os padrões recorrentes em seus relacionamentos interpessoais, identificando comportamentos, crenças ou emoções que possam contribuir para dificuldades ou conflitos. Utilize a interpretação psicanalítica para ajudar o paciente a compreender as origens e significado desses padrões. Então, primeira técnica, análise de padrões relacionais. Como foram os padrões de relacionamentos dele. Segunda técnica, papéis e identificações. Analise com o paciente os papéis que desempenha em seus relacionamentos e as identificações que faz com outras pessoas. Incentive-o a refletir como essas dinâmicas afetam as suas interações e o senso de si mesmo. Promova a consciência de papéis disfuncionais ou pouco saudáveis. Explore alternativas adaptativas. Então, comece a identificar com ele os papéis ruins dos relacionamentos dele. E aí vamos começar a procurar com ele alternativas para adaptar e ser coisas mais construtivas. Terceira técnica, exploração da transferência e contra-transferência. Esteja atento às transferências e contra-transferência que emergem nas interações terapêuticas entre você e ele. Tá? Utilize essas experiências como oportunidades para investigar os padrões relacionais do paciente fora do contexto terapêutico e ajude-o a compreender como suas experiências passadas influenciam as dinâmicas das relações interpessoais atuais, hoje. Como que as experiências passadas elas influenciam hoje. Quarta técnica, comunicação assertiva. Ensine ao paciente técnicas de comunicação assertiva para melhorar seus relacionamentos interpessoais. Isso envolve aprender a expressar seus sentimentos e necessidade de forma clara e respeitosa, estabelecendo limites saudáveis e promovendo a resolução construtiva do conflito. Ele precisa ter uma comunicação mais assertiva, mais clara com as pessoas. Oh, não estou gostando disso, não gostei que você fez isso, eu não estou gostando assim, isso não está me dando prazer, isso não está deixando legal. Você precisa ensinar ele a expressar seus sentimentos, mas de forma clara. O que você está sentindo? Não sei. Não, isso não é. Ele precisa ter uma comunicação assertiva, tá? Essas são as técnicas para ajudar. Agora, tem tarefas que você vai passar para ele. Autorreflexão. Primeiro, incentiva o paciente a refletir sobre seus relacionamentos interpessoais, explorando suas emoções, padrões comportamentais e reações a determinadas situações. Solicite que resiste a essas reflexões em um diário terapêutico,
promovendo a conscientização e compreensão de si mesmo. A autorreflexão está com o autoconhecimento de si mesmo. Ele precisa anotar para entender. Tem pessoas que não conseguem falar, mas anotando ela consegue trazer na próxima sessão. Segunda tarefa, exercício da empatia. Peço ao paciente que se coloque no lugar dos outros envolvidos em seus relacionamentos interpessoais, buscando compreender as perspectivas e necessidades dos demais. Isso contribui para o desenvolvimento da empatia e da capacidade de se relacionar de forma mais saudável e harmoniosa. Terceira tarefa, prática de habilidades sociais. Propõe ao paciente que pratique habilidades sociais específicas, como escuta ativa, assertividade e resolução de conflitos. Pode-se utilizar o role-playing, que eu já expliquei numa outra aula, é uma técnica, é uma simulação de situações, é a troca de papéis. Você pode trocar papel com o paciente, ele pode trocar papel com você, ele pode trocar papel no outro, se colocar no papel da mãe, no papel do pai, e aí ele consegue ali, durante as sessões terapêuticas, começa a facilitar a aprendizagem e a aplicação dessas habilidades no cotidiano. Ele começa a trocar papéis ali, é o chamado a técnica do role-playing. Isso é muito interessante. Prática de habilidades sociais. Quarta tarefa, exploração de experiências passadas. Incentiva o paciente a refletir sobre experiências significativas passadas que possam ter influenciado a sua dinâmica de relacionamentos interpessoais. Explore como essas experiências moldaram suas crenças, expectativas e comportamentos atuais, visando uma compreensão mais profunda de si mesmo. Essa é a quarta tarefa para você dar para ele. Então, essas técnicas e tarefas oferecem abordagens atuais para trabalhar na dinâmica dos relacionamentos interpessoais na psicanálise. É importante adaptá-las de acordo com cada necessidade e características individuais de cada paciente, sempre mantendo uma postura muito ética e respeitosa no processo terapêutico. Perguntas sobre a dinâmica do relacionamento, manda no chat aí, por favor. E vamos de água. Eu já falei sobre, hoje, o complexo de Édipo e as suas influências nas relações amorosas e familiares. Falei agora sobre a dinâmica dos relacionamentos interpessoais. E agora eu vou entrar na psicanálise, aplicações da psicanálise na atualidade, né? Psicanálise criada há tantos anos por Sigmund Freud, mas ela é atualizada e ela tem o mesmo efeito até hoje. Aplicações da psicanálise na atualidade. A psicanálise possui diversas aplicações na atualidade, contribuindo de forma significativa para a compreensão e o tratamento de questões emocionais, comportamentais e relacionais. Algumas das principais aplicações da psicanálise hoje são, primeiro, psicoterapia. O que é a psicoterapia? A psicanálise é amplamente utilizada como abordagem terapêutica para o tratamento de transtorno psicológico, como depressão, ansiedade, trauma, distúrbios de personalidade e dificuldades dos relacionamentos. Através do processo terapêutico, o paciente é encorajado a explorar seu mundo interno, compreender seus conflitos inconscientes e desenvolver uma consciência de si mesmo. Então, o que é psicoterapia? O que é um psicoterapeuta? É toda pessoa que usa qualquer técnica para ajudar as pessoas com transtornos psicológicos. Então, o psicanalista também é um psicoterapeuta. Ele usa a psicoterapia da psicanálise para ajudar pessoas. Um terapeuta floral é um psicoterapeuta. Um terapeuta integrativo é um psicoterapeuta. Então, todas as profissões, todas as áreas que usam uma técnica, usa uma abordagem para tratamentos psicológicos, também é uma psicoterapia. Então, na atualidade, a psicoterapia também é usada na psicanálise. Na atualidade, outra coisa que a psicanálise usa também, desenvolvimento pessoal. Isso é muito importante também, porque a psicanálise trabalha com isso. Desenvolvimento pessoal. Então,
A psicanálise também pode ser aplicada como um caminho de autoconhecimento e crescimento pessoal. Ela ajuda as pessoas a explorarem suas emoções, padrões de comportamento e emoções reprimidas e que estão não resolvidas do passado, possibilitando uma maior compreensão de si mesmas e uma maior capacidade de tomar decisões mais conscientes e saudáveis. Então, a psicanálise hoje, as aplicações na atualidade, é a psicoterapia e o desenvolvimento pessoal. A psicanálise trabalha com isso. Psicoterapia, que são as abordagens que vai ajudar os problemas emocionais e psicológicos, e o desenvolvimento pessoal da pessoa, que nós somos o quê? Interpretadores de consciente, e nós ajudamos as pessoas a desenvolver a sua vida pessoal. Agora eu vou te dar técnicas para que você ajude, através da psicoterapia e através do desenvolvimento pessoal, os seus pacientes que chegarem até você. Lembre-se, você é um gerador de valores e autoridades em vidas, quando você usa a psicanálise. Então, exploração da história de vida. Isso é muito legal, isso é muito bom. Incentiva o paciente a refletir sobre a sua história de vida. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Ó. Cadê? Floral também entra. Terapeuta floral. Também é uma psicoterapia, ele usa a abordagem da terapia floral para ajudar as pessoas. Então, a primeira técnica, exploração de vida, de história de vida. Incentiva o seu paciente a refletir sobre a sua história de vida, desde a infância até o presente. Isso é psicanálise, tá? É a história de vida da infância até o presente, buscando identificar eventos, experiências e padrões que possam ter influenciado o seu desenvolvimento pessoal. Utilize a interpretação psicanalítica para ajudar o paciente a compreender como esses elementos moldaram a sua identidade e suas dinâmicas atuais. Isso é muito interessante. Exploração da história da vida. Segunda técnica, autoconhecimento através da introspecção. Não é só um autoconhecimento, mas é através da introspecção. O que você vai fazer? Promover momentos de introspecção durante suas sessões terapêuticas. Se eu admitir, a pessoa sai o celular sai. Onde o paciente é encorajado a se conectar consigo mesmo, introspecção dentro dele, tá? Ele precisa ter um autoconhecimento, mas dentro dele ter autoconhecimento dos outros é muito fácil, tá? Consigo observar seus pensamentos, suas emoções, suas sensações físicas. Então, ele precisa usar, você vai usar com ele, autoconhecimento através da introspecção, dentro dele, seus sentimentos, seus pensamentos, suas sensações físicas. Ajude-o a desenvolver a capacidade de autorreflexão, favorecendo o autoconhecimento e a compreensão de suas motivações e necessidades. Terceira técnica para você usar com seus pacientes: identificação de valores e propósito de vida. Ajude o paciente a explorar seus valores pessoais e refletir sobre o seu propósito de vida. Discuta o alinhamento entre seus valores e suas escolhas. Porque muitas vezes as pessoas escolhem sem observar seus valores, incentivando a buscar atividades ou objetivos que estejam em consonância com suas convicções mais profundas. Porque muitas vezes, quando a pessoa ela tem que tomar uma decisão que vai além dos valores dela, isso mexe muito com o emocional dela. Então, essa exploração pode contribuir para maior senso de realização e bem-estar. Então, a terceira técnica, identificação de valores e propósitos de vida. Quarta técnica, estabelecimento de metas e planos de ações. Trabalhe com o paciente na definição de metas realistas e alcançáveis, tá? Relacionadas ao seu desenvolvimento pessoal. Então, não adianta ir com metas lá em cima que você vai acabar trazendo mais transtorno para ele. Então, auxilio na criação de um plano de ação detalhado, com passos concretos que possam ser implementados no dia a dia. E acompanhe seu progresso ao longo das sessões e faça ajuste quando for necessário. Então, foram 4 técnicas para você ajudar as pessoas com a psicanálise, com a psicoterapia, hoje da psicanálise. Agora, as tarefas para você dar para o seu paciente. Deixa eu ler uma
o chat aqui. Vamos lá. Como ação de plano detalhado? Claro. Florar de bar, né, Fran? Tem que ter uma ação de plano detalhado, se for o florar de bar que você está falando. Manda aí de novo aí. Agora as tarefas do paciente. Diário. Não, é porque o floral está na pergunta anterior. Aqui você colocou nessa daí sobre fazer um plano de ação detalhada com o paciente. Como é que a gente faz esse plano de ação? Calma, tá no floral aqui. Plano de ação. Então, o que você vai fazer com esse plano de ação? O paciente, quando chega, ele chega todo bagunçado. Está tudo bagunçado. Tá? Então, a psicanálise é psicoterapia e desenvolvimento pessoal. Ele geralmente chega endividado, ele geralmente chega perturbado, às vezes separado, divorciado, vários problemas. Você vai ajudá-lo e muitas vezes tem que tomar muito cuidado com a conta-transferência que vai bater muitas vezes com as nossas realidades. É por isso que tem que ter auxílio e supervisão. Ajudá-lo vai auxiliar ele a montar planos de ação para mudar a vida dele. Seja financeira, seja amorosa, não é aconselhamento, são dicas e vamos criar um plano de ação? Não estou endividado assim, ó. Vê se você não consegue fazer assim, assim, assim. Aí você vai auxiliar a ele criar o plano de ação dele, detalhado. Não é você criar para ele, é ajudar ele. O que você tem que fazer para mudar a sua vida amorosa? Eu tenho que fazer isso, tem que ser mais respeitoso. Aí ele começa a anotar. Qual o plano que você tem que criar para você sair das dívidas? Estudar o planejamento financeiro, cortar alguns gastos desnecessários, tal. Isso, aí você vai ajudar ele a fazer aquele plano e bater sempre ele seguir aquele plano. Então, você vai acompanhar esse progresso dele ao longo das sessões e vai poder fazer reajuste quando for necessário. Isso aqui não deu certo, vamos fazer outra coisa então. Isso aqui deu certo, beleza, mantém. E você vai ajudando ele nesse plano de ação. É organizar realmente a vida dele junto com ele, dando dicas, não colocando conselhos, não, só dicas. Primeira tarefa, autorreflexão. Solicite ao paciente que mantenha um diário onde possa registrar suas reflexões, insights e aprendizados ao longo do processo terapêutico. Insights como se fossem aquelas revelações que vêm, né? Incentive a escrever regularmente sobre suas experiências e emoções e percepções, promovendo a consciência de si mesmo e auxiliando no desenvolvimento pessoal. Segunda tarefa que você pode dar para ele para ajudar ele nesse crescimento aí dele pessoal. Prática do autocuidado. Encoraje o paciente a dedicar tempo para cuidar de si mesmo de maneira intencional. Não é quando der. Ele precisa separar um tempo para cuidar dele, o que dá prazer, saúde. Tá? Isso pode incluir atividades como exercício físico, meditação, yoga é muito bom, leitura. Gente, yoga não é coisa mística, tá? Eu tive uma formação continuada esses dias sobre yoga, aprendi cada respiração, aprendi cada movimento de yoga, é muito bom. E eu estou começando a passar para os meus pacientes. A meditação, como yoga, como meditação, é muito bom. Tem várias técnicas, várias estratégias de yoga, tá? Então, leitura, hobbies ou qualquer outra prática que promove o bem-estar e o equilíbrio emocional dele. Terceira tarefa, leitura e pesquisa. Sugira a ele livros, artigos ou recursos relevantes para o desenvolvimento pessoal do paciente. Estimule-o a explorar tópicos do seu interesse, como autoajuda, psicologia, espiritualidade, entre outros, como forma de ampliar seus conhecimentos e promover a reflexão sobre si mesmo. Vamos ver aqui o que tem. Meditação guiada é muito bom, muito bom. Isso eu uso direto. Meditação guiada é muito bom, Cláudia. Outra tarefa, experimentação de novas experiências. Encoraje o paciente a se desafiar, experimentar coisas novas. Isso pode incluir participar de grupos de interesse, buscar novas amizades, realizar atividades que estejam fora da sua zona de conforto, entre outros. Essa experiência pode ampliar a visão do mundo do paciente e contribuir para o seu crescimento pessoal.
Essas técnicas e tarefas visam auxiliar os pacientes no seu desenvolvimento pessoal, promovendo o autoconhecimento e a identificação de valores e propósitos, além de incentivar. Então, eu falei sobre a psicoterapia, eu falei sobre o desenvolvimento pessoal, e agora eu vou falar outro tema em cima da aplicação da psicanálise na atualidade. Outra coisa na atualidade que a psicanálise usa é isso aqui, ó, psicanálise infantil. Isso é muito interessante. A psicanálise infantil, temos grandes teóricos aí, Winnicott, Melanie Klein, são todas escolas que nós estudamos na nossa formação. Temos aula só de Winnicott, temos aula só de Melanie Klein, eu tenho uma aula lá, ainda não fechei. Eu tenho uma aula aqui, não é inscrito ainda, vai lá no canal do Clube Mente Renovada, tem uma aula de Melanie Klein só com técnicas e tarefas. Ela é uma das grandes teóricas sobre psicanálise infantil, tá? Então, outra na atualidade que a psicanálise usa, a psicanálise infantil. A psicanálise também é aplicada no tratamento de crianças, ajudando a compreender e tratar questões relacionadas ao desenvolvimento infantil, como problemas de comportamento, dificuldades escolares, traumas, separação, entre outros. Através da psicanálise, as crianças são encorajadas a expressar seus sentimentos e pensamentos, promovendo o melhor entendimento de si mesmo e suas dificuldades. Agora eu vou dar algumas técnicas da psicanálise infantil para vocês. Primeiro, jogo terapêutico. Isso é muito importante. Utilize jogos e brincadeiras como forma de comunicação e expressão da criança. Por meio do jogo, é possível observar seus padrões comportamentais, fantasias e conflitos internos. O terapeuta pode interagir de forma direta ou indireta, oferecendo interpretações e insights ao longo do processo. Outra técnica que você pode usar, desenhos e atividades artísticas. Incentive a criança a expressar seus pensamentos, emoções e vivências por meio de desenhos, pinturas ou outras atividades artísticas. Essas formas de expressão podem fornecer pistas valiosas sobre o seu mundo interno, auxiliando no processo de compreensão e elaboração dos conteúdos emocionais. Outra técnica, contos e narrativas. Utilize contos e histórias como recursos terapêuticos, adaptando-os à realidade que a criança se identifique com os personagens e vivencie suas próprias questões e conflitos de forma mais segura e distanciada. O terapeuta pode explorar o significado dos contos, ajudando a criança a refletir sobre suas próprias experiências. Outra técnica que você pode usar, observação da interação familiar. Promova a observação da interação da criança com seus familiares, por meio de sessões familiares ou relatórios compartilhados. Isso possibilita a compreensão dos padrões relacionais e dos fatores familiares que influenciam o desenvolvimento infantil. O terapeuta pode fornecer orientações e intervenções direcionadas à família para promover a saúde emocional da criança. Aqui você pode usar também a caixa de areia. Eu só tenho um vídeo hoje, como criar uma caixa de areia. Está lá no YouTube do Mente Renovada. Como criar uma caixa de areia. Amanhã vai sair outro vídeo falando sobre caixa de areia também. Já estou dando um spoiler aqui, tá? Vai lá no Clube Mente Renovada, saiu o vídeo hoje, eu botei nos grupos. Agora, as tarefas para ajudar na psicanálise infantil. Primeiro, registro dos sonhos. Incentive a criança a registrar seus sonhos em um diário. Essa atividade promove a reflexão sobre os conteúdos inconscientes presentes nos sonhos e facilita o trabalho terapêutico. O terapeuta pode explorar os símbolos e significados dos sonhos, auxiliando na compreensão das experiências emocionais da criança. Outra tarefa que você pode dar, exploração de sentimentos. Peça à criança que identifique e resiste diferentes sentimentos ao longo do dia. Ódio, raiva, alegria, choro. Isso ajuda no desenvolvimento da consciência emocional e no reconhecimento das suas próprias emoções. O terapeuta pode fornecer orientações sobre como lidar com diferentes emoções e promover a expressão saudável de sentimento. Tem psicanalista que diz que criança não interage. Criança interage sim, tá? Criança fala. Terceira atividade, criatividade e imaginação. Estimule a criança a utilizar sua criatividade e imaginação por meio de atividades artísticas, como desenho, pintura, modelagem, entre outros. Essas atividades permitem a expressão de emoções
desejos e conflitos internos, contribuindo para a elaboração de compreensão dos conteúdos emocionais. E mais uma tarefa, brincadeiras terapêuticas em casa. Sugira brincadeiras terapêuticas para serem realizadas em casas, envolver familiares. Essas brincadeiras podem ser direcionadas para a expressão de sentimentos, o fortalecimento do vínculo familiar e resolução de conflitos. Os terapeutas podem fornecer orientações sobre como adaptar as brincadeiras à realidade daquele. Já tem até jogos aí, cartas sobre emoções para crianças, tá? Então, a psicanálise também pode ser aplicada. Outro lugar que a psicanálise pode ser aplicada. Já falei sobre desenvolvimento pessoal, psicoterapia, psicanálise infantil, agora nas instituições. Tem pessoas que falam assim, esse dia me veio uma psicanalista para se formar, para se filiar comigo. Ela botou assim, eu quero que coloque psicanálise clínica. Eu falei, se você botar na sua carteirinha psicanálise clínica, você vai limitar. Eu geralmente boto na carteira dos meus filiados psicanalista, porque a psicanálise ela pode ser clínica ou institucional. Clínica você trabalha em hospitais, abrir sua clínica, ou ela pode ser institucional, trabalhar em creches, escolas, empresas. Então, na atualidade, outro lugar que a psicanálise atua é nas instituições. A psicanálise também pode ser aplicada em instituições como escolas, hospitais, empresas e prisões, nos presídios. Nesse contexto, a psicanálise pode ajudar a compreender as dinâmicas e os conflitos presentes nas relações interpessoais, contribuindo para a melhoria do ambiente e das interações entre os indivíduos. Aqui estão algumas técnicas que você pode usar nas instituições, como psicanalista. Observação paciente. Realize a observação paciente nas instituições, ou seja, participe ativamente das atividades, interações, ao mesmo tempo que observe e analise os processos psicológicos dos indivíduos envolvidos. Isso permite uma compreensão mais profunda das dinâmicas institucionais das relações interpessoais. Horário do almoço, chegada, saída. É só observar, só ficar quieto observando sem falar nada. Segunda técnica, entrevistas individuais. Realize entrevistas individuais com os membros da instituição, como funcionário, gestores ou usuários. Utilize a técnica de escuta ativa para compreender suas experiências, emoções, percepções em relação à instituição. Isso pode fornecer o quê? Insights valiosos sobre as questões institucionais e contribuir para a intervenção adequada. Outra coisa que você pode usar para instituições, grupo de reflexões. Promova grupo de reflexão com os membros da instituição, proporcionando um espaço seguro para a expressão de ideias, sentimentos e preocupações. Esses grupos podem facilitar a compreensão coletiva dos processos institucionais, favorecendo a identificação de conflitos e necessidades, possíveis soluções. Quarta técnica, análise documental. Analise documentos institucional, como relatórios, registros, políticas internas, estatuto, tudo isso. Essa análise permite identificar aspectos relevantes para a compreensão dos processos psicológicos na instituição, como valores, normas, relação de perda e conflitos latentes. Essas informações em base às intervenções direcionais nas instituições. Aí vem tarefas para as pessoas que estão ali envolvidas. Registro de vivências institucionais. Solicite aos pacientes que registrem suas vivências e experiências na instituição. Por meio de quê? De um diário de caderno, incentivando a refletir as interações, emoções, percepções vivenciadas. Esse registro auxilia no processo de compreensão e elaboração das dinâmicas institucionais. Outra tarefa para as pessoas que estão numa instituição, análise de relações interpessoais. Então, peço ao paciente que analise suas relações interpessoais na instituição, identificando quais são os padrões de conflitos e emoções envolvidas. Incentiva-os a refletir sobre o impacto dessas relações em sua saúde emocional e na dinâmica institucional como um todo. Outra tarefa, identificação de necessidades e demandas. Estimula o paciente a identificar suas necessidades e demandas dentro da instituição, ajudando sempre ele a compreender as expectativas, os desejos e objetos em relação ao ambiente institucional.
Isso facilita o quê? Buscar soluções adequadas e promover mudanças individuais e coletivas. Então, precisa identificar a necessidade e as demandas da instituição. Não são só deles, mas da instituição. Ele precisa observar isso. Outra tarefa, proposição de intervenções. Incentive os pacientes a propor intervenções ou ações que possam contribuir para melhorar a dinâmica institucional. Essas intervenções podem ser individuais ou coletivas e devem estar alinhadas com as necessidades identificadas. Acompanhe o desenvolvimento dessa proposta ao longo do processo terapêutico. Ainda tem outra área, deixa eu beber uma água aqui. Outra área, na atualidade, que o psicanalista ele pode entrar também. Outra área é a área da pesquisa e teoria. Então, a psicanálise ela continua a ser um campo de pesquisa e teorização, contribuindo para a compreensão da mente humana, para o desenvolvimento de novos conceitos e perspectivas. Através da pesquisa psicanalítica, novos conhecimentos são produzidos e aplicados nas práticas clínicas e terapêuticas. Essas ações são apenas algumas das aplicações da psicanálise na atualidade. Através de suas contribuições teóricas e práticas, a psicanálise continua a ser uma abordagem relevante e impactante, fornecendo insights profundos sobre a mente humana e auxiliando na busca de uma maior saúde emocional e bem-estar. Aqui vai algumas técnicas para que você use. Leitura e discussão de artigos científicos. Incentive o paciente a realizar leituras de artigos científicos relacionados aos seus temas e interesses de suas questões pessoais. Promova discussões e reflexões sobre as informações obtidas, estimulando a aplicação de conhecimentos teóricos na compreensão de sua experiência. Segunda técnica que você pode usar, exploração de teorias psicanalíticas. Realize sessões de exploração de teorias psicanalíticas. Fala com ele. Apresente conceitos como consciência, transferência, resistência e tantos outros, né? Discuta suas relações para a compreensão dos processos psíquicos. Essa exploração pode ajudar os pacientes a expandirem sua compreensão sobre si mesmo e suas vivências. Outra técnica é pesquisa biográfica, né? Oriente os pacientes a realizar pesquisas biográficas sobre temas relacionados a seus interesses e dificuldades. Estimule a buscar livros, artigos e teses e outros materiais que aprofundem conhecimento sobre as questões específicas. Essa pesquisa amplia repertório teórico dos pacientes e contribui para uma visão mais abrangente de suas experiências. Então, a psicanálise também ela é tida como pesquisa e teoria. Isso é muito interessante. Outro é o autodesenvolvimento teórico. Incentiva o paciente a se envolverem ativamente no autoconhecimento teórico, buscando o quê? Cursos, workshops, palestras relacionadas à psicanálise ou áreas afins. Essa busca por conhecimento amplia sua compreensão teórica e estimula o pensamento crítico que pode enriquecer o processo. Aí aqui tem algumas tarefas que você pode dar para o paciente. Então, vai vir pessoas, psicanalistas, se tratarem com vocês, preste atenção, vai vir doutores, e você precisa mostrar para eles que a psicanálise também ela entra no processo de pesquisa e teoria. Tá? Eu tive que pesquisar muito para fazer as técnicas e as tarefas. Então, você precisa entender que a psicanálise também precisa pesquisar e criar teorias. Tarefa para os pacientes: elaboração de resumos teóricos. Peça ao paciente para elaborar resumos teóricos. Isso vai ajudar a consolidar seu conhecimento teórico e facilitará na aplicação desses conceitos. Outra, pesquisa dirigida. Solicite pacientes que realizem uma pesquisa dirigida sobre um tema específico relacionado com a psicanálise. Tá? Eles podem buscar informações em livros, artigos, vídeos e várias descobertas que eles podem ter por aí durante as sessões terapêuticas. Tá? Essa tarefa estimula a autonomia do paciente na busca de conhecimento. Outra tarefa, aplicação de teoria. Peça aos pacientes que reflitam sobre um determinado conceito psicanalítico, pode ser aplicado em suas experiências pessoais. Ele pode registrar essas reflexões em um diário e compartilhar com você durante. Tá? Isso é uma conexão com ele entre a teoria e a prática. Outra tarefa, discussão de artigos e livros. Propõe ao paciente que ele leia, né, artigos, livros relacionados à psicanálise, e a gente vai ter sessão com você para discutir esse conteúdo. Por isso que você tem que estar estudando sempre. Eu já peguei pacientes que eram extremamente inteligentes
Aqui eu atendo psicanalistas, eu atendo psicólogos, eu atendo empresários. Então, você tem que, sabe, mostrar para eles que a psicanálise também tem teoria e tem também pesquisa, tá? Essa atividade promove troca de conhecimento e estimula a reflexão. Aí está aqui. Lembramos que esta é apenas uma apostila introdutória e que o estudo da psicanálise demanda tempo, dedicação, supervisão clínica adequada. Aqui está a biografia, de onde foi tirada. Tem uma pergunta aqui no chat, ó. Vamos ver. Essa aula ficará gravada, professor? Por 7 dias só. Depois vai sair do ar. Beleza? Então, pode abrir aí. Eu vou deixar de compartilhar a apostila. Podem abrir seus áudios para perguntas e dúvidas. Temos aí 10 minutos para perguntas e dúvidas. Eu vou falar quem está aqui conosco. Quero agradecer a presença. Vamos ver aqui onde está. Voltou aqui. Deixa eu tirar aqui. Temos 13 guerreiros que continuaram aí na aula. Aqui, ó. Luciana, o Samsung está aqui, Ana Lúcia, Cláudia, Anai, Daniele, Diana Rocha, lá de Pernambuco, faz parte de Medicina Inovada, Eli Fontinelli, Fernanda, lá de Joinville, Santa Catarina, Josiane, Paulo Henrique, Rafaela de Fragoso, Sebastiana, Maria Mendes, que é lá do nosso núcleo, lá de Valverde. Então, está aberto a perguntas, é só fazer as perguntas. Vamos lá, vamos tirar as fotinhas do... Vou botar lá, ó, já tirei essa primeira tela, vou tirar a segunda. Quem está com a câmera fechada, abre aí, por favor, e vai lá para o Instagram. Você também, depois, se você for printar também, vai lá e me marca lá. Abre aí, Josiane, Daniele, a Cláudia. Abre aí. Vou printar agora, hein? Paulo Henrique, cadê a câmera, Paulo Henrique? Abre aí. Ó, Paulo Henrique abriu. Josiane, Daniele. Outra Josiane, vou printar. Caiu, mano, vai caindo. Foi. Aprintou. Faz uma fazer a pergunta, hein? Eu, Josi, juntas. Ah, tá, a Fernanda e a Josi juntas. Legal. Vai sair nós dois no Instagram. Se não tem pergunta... Ah, tem chat aqui, gente. Vamos lá. Josiane, Fernanda E a luz aqui? Gente, eu vou falar o tema de semana que vem já, quer ver? Vou falar para vocês. O que eu acho aqui. Tema de semana que você pode fazer perguntas, tá? Tema de semana que vem. A psicanálise e outras abordagens terapêuticas, psicanálise e medicina e psicanálise e psicoterapia. Eu vou encerrar essa sessão, essa sequência de psicanálise na prática. Vamos entrar em outro. Então, na próxima semana, temos aí psicanálise e outras abordagens terapêuticas, psicanálise e medicina, psicanálise e psicoterapia. Na próxima segunda-feira, já deixa agendado aí no seu diário, no seu diário de reflexão, no seu diário de sonhos, deixa guardado aí e nós nos encontramos na próxima segunda-feira. Boa noite. Ellen, ela está pedindo obrigado a todos. Então, sejam todos. Boa noite. Sejam todos sintam-se amados por Deus e por mim, tá? Boa noite, professor. Nos encontramos numa outra aula. Tamo junto, tá? Um abraço a todos. Tirem as fotos, me marca lá, psicanalista Michel Silva no Instagram e Clube Mente Renovada lá no Instagram, tá? Boa noite a todos.